Boa tarde. É sempre uma honra estar aqui, né? Eu estive o ano passado e eu fico super feliz com o convite, fico feliz de estar aqui para compartilhar e fazer parte hoje desse grupo de pesquisadores que eu tenho uma admiração enorme, gente que trabalha bastante e é responsável por tudo que aconteceu até hoje em relação a esse construto tão complexo que é a espiritualidade. Quando eu comecei a trabalhar com espiritualidade, foi em 1999. Quem já me viu falar, já ouviu essa história. Eu vou pegar só o gancho para eu poder seguir em frente. Eu estava num hospital que é especializado em atendimento para paciente oncológico. Naquela época, eu estava começando a fazer psico-oncologia. Não, já tinha terminado psico-oncologia. E estava fazendo um trabalho voluntário nesse hospital. E tinha uma pessoa que era ateu e estava em sofrimento absurdo, porque algumas pessoas passaram por ele e ele estava num processo de morte, e algumas pessoas que tiveram contato com ele, tinha uma equipe de voluntários fazendo suporte, e essas pessoas tentaram convencê-lo que não haveria possibilidade dele morrer em paz se ele não acreditasse em Deus, né? E aí ele queria conversar com alguém para ver se tinha alguma outra saída que fosse mais fácil, já que ele era um senhor de idade avançada, não tinha acreditado em Deus até agora e tinha muito pouco tempo para fazer esse movimento reverso, né? Não há crueldade pior para se fazer para alguém do que atrapalhar um processo que já está em andamento, especialmente um processo de morte. Então, para que a gente consiga conversar a respeito dos problemas, eu resolvi pegar alguns construtos para a gente pensar. Então, eu peguei lá, processo de humanização, cuidado humanizado, e eu explico depois por que eu peguei esse pressuposto, um paradigma benigno humanitário, porque graças a Deus nós estamos entrando nele cada vez mais de maneira abrangente. Dentro desse paradigma, a gente vai considerar em relação à espiritualidade o cuidado centrado no paciente, e paciente aqui, quando eu falo para pessoas que estão no final de vida, vamos pensar em unidade de cuidados. Unidade de cuidados é o paciente e seu entorno, né, seus familiares. Respeito pelas singularidades do paciente, preparo para o trabalho específico e responsabilidade no cuidado. Aqui tem coisas importantes para a gente falar. Respeito pelo outro vale tanto para o paciente, quando eu falo isso, eu gosto de lembrar que a área da saúde, não, embora trabalhe voltada para alguém, ela não se constitui apenas daquele alguém. Ela se constitui de uma maneira sistêmica, existimos nós, os profissionais de saúde, né? Então, vale pensar que respeito pela singularidade também é respeitar a tarefa de cada um de nós. Existe alguém que é responsável pelo cuidado espiritual dentro de uma equipe que trabalha coesa. Infelizmente, a gente não tem esse profissional em todos os lugares. Os hospitais não costumam até hoje, a gente vai lutar para que tenha, né? São poucos os hospitais que têm uma capelania disponível, não só disponível para pacientes, mas disponível para o trabalho compartilhado transdisciplinar, né? Isso implica que essa pessoa precisa ser um profissional. Ela não é alguém que vai lá para atender de maneira voluntária algumas pessoas ou dedica alguns horários, embora isso seja muito valioso. Isso não resolve um problema que a gente tem a respeito de cuidado espiritual. Porque senão fica aquela seara de briga, quem vai fazer esse cuidado, eu faço, e tem um monte de problemas aí, né? Porque vai acontecer da gente querer fazer alguma coisa que a gente não sabe. Embora
estudar a respeito não quer dizer que eu vou atuar, não é? Eu tenho muito contato com o médico, porque o meu trabalho é interface com eles. Eu vou fazer vários cursos que me fazem entender a respeito de quimioterapia, radioterapia, tratamentos novos de ponta, para discutir com o médico e afinar uma linguagem que possa ser entendida por toda a equipe. Mas eu não vou fazer um procedimento médico. Isso vai ser a mesma coisa em relação ao cuidado espiritual. E separei os princípios éticos que norteiam o processo de humanização e, felizmente, norteiam também a assistência em cuidados paliativos. Eu digo felizmente porque tem que começar em algum lugar, né? Até para poder se expandir isso de uma maneira que a gente possa, mais para frente, conversar a partir daí. E não trazer isso como se fosse uma excepcionalidade, que é o que a gente faz agora. Os 4 princípios são autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. E aí a espiritualidade como referencial da bioética. Eu vou falar uma coisa para vocês. A minha primeira aula de bioética foi interessante, foi com Maria Júlia Kovacs. Maria Júlia dava aula, alguém fazia uma pergunta para ela. Maria Júlia demorava para responder. E eu ficava irritadíssima. Por que ela demora tanto para responder uma coisa que perguntam para ela? Eu falo isso sempre e na frente dela também. A gente teve uma mesa de espiritualidade na PUC essa semana, e ela foi a coordenadora da nossa mesa. Quando eu vou falar, ela já põe a mão na cabeça. Eu aprendi com ela que questões de ética a respeito de pessoas não devem ser respondidas no impulso. A gente deve respirar. Então, pensem, não precisa de nenhuma regra difícil. Pensem assim, melhor eu respirar antes de responder. Respira antes, que dá tempo de fazer um pensamento. Talvez esse puxe outros necessários para a gente poder ponderar. Por quê? Porque tem muitas saídas. Tem muitas formas de ver de vários lugares e muitas vezes a gente enxerga de lugar errado. Errado não, mas inadequado. E às vezes um colega da gente é que chama atenção para a gente que a gente está olhando de um lugar inadequado. Se a gente age no impulso, não dá tempo suficiente para poder fazer a alteração disso. Então, vamos lá. O cuidado humanizado, né? 3 desafios da bioética e do cuidado. O primeiro desafio é considerar essa criação divina. Eu falo que o homem é a invenção mais bem feita do mundo. Ela é tão perfeita, que a gente não consegue acessar ele de jeito nenhum. Quando a gente vai acessar de um lado, aparece uma outra dimensão, uma outra vertente dele tão importante quanto a que ele estava expressando há pouco tempo atrás. E criar um espaço onde essa criatura não seja vista só pela dimensão biológica, porque ainda hoje a gente comete o engano e o erro de reduzi-lo a essa dimensão. Hoje, alguns anos atrás, eu falava que a gente ia por tantos adjetivos no homem que chega numa hora que a gente vai chegar num só. Aí a gente chama de holístico, chama de outras coisas que resumem, né? Mas hoje a gente vai associando pedacinhos. Então, biopsicossocial, espiritual e agora ecológico. Essa dimensão ecológica é uma dimensão hoje super importante. A neurociência está usando bastante a troca entre os sistemas e o sistema do ambiente como um dos sistemas de troca. Segundo, assumir a responsabilidade pelo outro reconhecido como vulnerável. Quando a gente vai cuidar, a gente... vamos lembrar o Pequeno Príncipe, né? Aquela frasezinha que a gente não esquece. A gente é responsável por aquilo que cativa, não é? Então, cuidar não é um ato. Cuidar é uma atitude. Não é possível cuidar, virar as costas e ir embora. É por isso que a gente sonha com o paciente, é por isso que a gente vai falar um nome e fala o nome do paciente, é por isso que a gente acorda na madrugada e fala, isso, se eu fizer isso aqui, pode ser que seja bem bacana em relação ao meu paciente, porque ele passa a ser alguém que está incluso no nosso cotidiano e é da nossa responsabilidade.
E o terceiro, superar esse conflito entre emocional e racional. Assumir a intensidade que existe quando a gente acompanha alguém quando a gente acompanha uma demanda, cuja demanda tem uma vida, a honra dessa pessoa e a saúde dela sob uma corresponsabilidade. As competências, fazer da empatia, do amor e da compaixão, competências humanas e científicas. Eu acabei de fazer minha dissertação de mestrado, eu sobrevivi, consegui entregar lá e depositar a dissertação. E uma coisa muito bacana que eu vi na dissertação, quase não entreguei de tão apaixonado que eu estava por ela, é que ao cuidar, o próprio exercício de cuidar cria um campo fértil para o desenvolvimento de virtudes. As pessoas que responderam os questionários foram pessoas que se colocaram de maneira muito virtuosa, sem perceber. Isso é uma coisa importantíssima para a área de saúde e talvez a gente deva pensar em retomar o resgate disso, né? Fazer o resgate disso através de treinamento. Estava comentando com o doutor Felipe hoje, quando eu cheguei. É difícil num congresso a gente encontrar um instrumento que seja vivencial. Em geral, a gente vai num congresso, alguém fala 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você tenta assimilar tudo aquilo que aquela criatura maluca resolveu passar para você em 20 minutos e levar para casa e tirar o cerne daquilo para você ter a impressão de que você aprendeu. Não, isso não é aprendizado. O aprendizado certamente vai ter um vínculo vivencial. Às vezes a gente tem, especialmente quando a gente está num ambiente afetivo, né, onde as pessoas trocam informações, onde elas querem conhecer mais sobre si, sobre o outro e sobre aquilo que estão vivenciando. Então, empatia, amor e compaixão, no exercício de cuidar, são virtudes que emergem com facilidade. Princípios éticos, né? Assim, eu trabalho no Oncoguia, a gente tem uma área que chama Advocacy, uma área que defende os direitos do paciente. Hoje, a gente sabe que eles têm 3 direitos fundamentais, que é receber cuidados médicos necessários, ser respeitado em sua dignidade, ser apoiado e cuidado em suas necessidades. Nós brigamos por isso todos os dias da nossa vida lá e eu não tenho esperança imediata, eu tenho muita esperança, mas imediata de que isso se resolva, ainda não. Bom, os 4 princípios éticos são princípios que você olha e diz assim, gente, eu sei o que é isso, autonomia, eu sei o que é beneficência, eu sei o que é não maleficência, beneficência, eu tentar fazer o bem para alguém. Não maleficência, eu tentar não fazer mal para alguém a qualquer custo. Isso, em filosofia, isso é bem bacana. Na prática, é igual a fala da Maria Júlia. Tem que respirar antes para poder saber o que isso significa. Então, eu peguei um deles, autonomia, e pus um comportamento nosso depois para a gente ponderar. Autonomia é a liberdade de uma pessoa de agir conforme os seus valores, prioridades, desejos e crenças próprias. Proposta de trabalho para nós: oferecer alternativas terapêuticas, explicitar os riscos e os benefícios inerentes, certificar-se de que os pacientes tenham compreendido todas as informações prestadas e respeitar a decisão final. Só nisso aqui a gente já sabe quantos problemas a gente vai enfrentar, né? Quantas vezes eu encontro gente na supervisão dizendo assim, mas Regina, ele quer morrer. Ele me diz que vai se suicidar. O que eu faço? Porque eu não vou deixar ele se suicidar. E aí, é para deixar ou não? Não é para deixar, né? Não é para deixar. Não vamos ficar aqui olhando como se a gente não fosse viver, não é?
Não, mas até onde eu posso ir? Até onde eu posso agir? Até onde eu posso suportar a autonomia dele e, de fato, poder fazer nem o meu papel de profissional de saúde, o meu papel de pessoa que está ouvindo alguém dizendo que quer se suicidar, né? No consultório eu já fiquei com revólver guardado, remédio guardado, negociação de uma tentativa de respirar para pensar, respirar para oferecer alternativas terapêuticas. Mas pode ser que chegue numa hora que eu tenha que devolver. O que eu vou fazer? Eu sugiro que vocês façam um exercício em casa. Peguem esses 4 princípios e desenvolvam para vocês o que vocês acham e vão criando possibilidades para pensar. Isso é um exercício ótimo, porque traz uma coisa que chama autoconhecimento. Autoconhecimento e empatia é uma associação quase que milagrosa, para que a gente possa ser, pelo menos, honesto e íntegro, né, na relação com o outro. O princípio de justiça, então, é um princípio que diz que todos nós, é um princípio que usa de um outro princípio, um toca o outro, né, de um outro princípio que chama alteridade. Então, a priori, todos nós deveríamos ter o mesmo direito de ter toda a assistência que qualquer um tem. Isso é verdade? É verdade isso? Não. Eu canso de ouvir hoje no meu consultório alguém me dizer assim: Regina, olha, vou te contar, dinheiro faz diferença no tratamento de oncologia. Eu tenho ódio de escutar isso. Eu tenho ódio de escutar isso, porque não deveria fazer nenhuma diferença, não o dinheiro. Não o dinheiro. Muitas outras coisas deveriam fazer diferença no tratamento da oncologia, mas não o dinheiro. Até porque eu não atendo só lá no consultório, eu atendo em muitos outros lugares onde não há dinheiro, né? Existem outras coisas. Então, sem espiritualidade, como um referencial da bioética, valores como amor, compaixão, solidariedade, justiça, ternura, que são valores resgatados atualmente, numa tentativa de resgate, não é a todo momento, desaparecem e perdem-se, a gente perde os limites de distinguir o que é certo e o que é errado, porque a gente perde a conexão, a gente perde a referência daquilo que nos une, e perdendo a referência daquilo que nos une, nós não temos vínculo empático. O Dr. Felipe tem, nesse livrinho verdinho que ele passou aí, um dos poucos trabalhos a respeito da espiritualidade de profissionais de saúde. Ele fala a respeito do vínculo empático, né, doutor? Vínculo empático e a importância que ele tem para que a gente possa constelar algo tão profundo quanto o cuidado espiritual. E não é nem para tratar, né? Porque a gente vai encaminhar depois para o capelão, né? A gente vai encaminhar essa pessoa. Mas alguém vai receber, alguém vai fazer o acolhimento, o discernimento disso, a gente vai separar essas coisas, limpar um pouco o chão para poder entregar na mão do capelão limpinho. Para que ele possa, limpinho, né? Mais limpo possível, para que o capelão possa, para que o profissional responsável por isso possa fazer o melhor tratamento que ele tem acesso. Então, cuidado espiritual é um desafio que supõe formação, maturidade, habilidade, serenidade, sensibilidade às reais necessidades do outro. Em geral, a gente não está preparado para prestar o cuidado espiritual, não está nem um pouco preparado. Uma vez, a primeira vez que eu vi, eu tenho muitos pacientes que têm ligação com religião, porque a minha formação, eu sou analista, eu fiz psicologia analítica, e aí as pessoas associam um pouco Jung
a religião. E acabou procurando os analistas por conta de achar que isso é viável ser discutido. Parte disso é verdade, mas não é verdade para todos, né? A primeira vez que eu vi uma pessoa incorporada na minha frente, na minha sala de atendimento, eu precisei incorporada porque ela tinha uma religião cuja religião defendia incorporações. Eu precisei respirar muitas respirações da Maria Júlia, não? Então, implica no processo pessoal de autoconhecimento, amadurecimento, uma experiência de fé significativa. A gente estava... 5 minutos, tá. Então eu vou ter que ir para frente. A gente estava conversando essa semana, perguntas facilitadoras. Pronto. Aí tá bom. A gente estava conversando... não, vou falar das perguntas. Então, pus aqui um monte de perguntas para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o trabalho e vocês podem se orientar melhor em casa, porque são várias as perguntas. Vale a pena fazer a si próprio constantemente. Até onde eu posso encaminhar o suporte espiritual? Eu tenho limites claros? Quando esses limites forem atingidos, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? A minha equipe auxilia o meu trabalho, no meu trabalho com relação à espiritualidade, em que medida? Nós estamos falando de São Paulo, que a gente pode falar de uma equipe composta por vários profissionais. Nós não estamos falando do Amazonas, de Manaus, que para achar o médico é preciso fazer muitas orações antes de aparecer um. O que eu estou fazendo para me ajudar a lidar com aspectos desconhecidos do trabalho com espiritualidade? Quais os atributos pessoais e as qualidades necessárias para que eu possa trabalhar em um hospital e lidar com a questão da espiritualidade? Eu preciso de capacitação profissional? Eu devo me preocupar com o meu desenvolvimento pessoal? Conhecer meus recursos e minhas necessidades espirituais é um cuidado importante para o meu desenvolvimento? Há alguma característica naquele que eu assisto que mobiliza minhas memórias ou experiências pessoais sobre espiritualidade que possam impedir ou dificultar que a minha atividade profissional aconteça com qualidade? Posso ouvir meu paciente falar sobre seu sofrimento espiritual sem ser invadido por preconceitos? E se isso acontecer, o que eu faço? Respira, que nem a Maria Júlia falou. Quais os indicadores, mais que respiro, quais os indicadores que sinalizam que eu me encontro em condições apropriadas para realizar esse tipo de trabalho? Eu consigo estabelecer limites necessários caso eu não me encontre nessas condições desejadas? Consigo diferenciar com clareza meus assuntos e as minhas necessidades espirituais das do meu paciente, que aquele moço lá no hospital que eu estava em 1999 não soube fazer isso, porque ele acreditava em Deus, mas o paciente não. E aí não interessa em quem você acredita, porque você não é o pano de frente da situação, você não é o protagonista. O protagonismo é do paciente. Quais são as minhas limitações e expectativas para a realização desse trabalho? Elas são apropriadas? Então, na assistência humanizada, o cuidado espiritual é um pressuposto ético. Bem disse o Dr. Felipe no livro verdinho que ele mostrou. O cenário espiritual propicia um campo fértil para o desenvolvimento de virtudes tais como equidade, alteridade, altruísmo, compaixão, amorosidade, gentileza, bondade, entre outras, exatamente por meio do exercício de cuidado, como eu disse, uma atitude, não um ato. O que é que pode atrapalhar? Uma palavrinha que chama assim, orgulho. O homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Uma frase do Nietzsche. Obrigada.